Imagine, por um instante, que você acorda em uma manhã qualquer. O despertador toca, você se levanta, caminha até o espelho e, quase sem perceber, os primeiros pensamentos do dia já começam a se instalar na sua mente. Talvez seja uma voz interna dizendo hoje vai ser cansativo, ou então eu não vou dar conta de tudo que tenho para fazer. Parece pequeno, quase insignificante, mas é nesse instante que o poder da autossugestão começa a agir. Porque o que você diz a si mesmo, consciente ou inconscientemente, tem a força de um comando. Um comando silencioso, invisível, mas que direciona sua energia, suas escolhas e até mesmo seus resultados. Pense nisso, e quantas vezes você repetiu para si frases como eu sou esquecido mesmo, nunca consigo terminar o que começo, ou eu não sou bom o suficiente. E, quase como um feitiço, percebeu que essas palavras se tornaram realidade em seu comportamento? Esse é o poder oculto que governa a parte significativa da sua vida. Uma força que não grita, não aparece, mas que molda silenciosamente a forma como você enxerga o mundo e como reage a ele. Essa força invisível tem um nome, a autossugestão. Napoleão Hill, em sua obra O Pense e Enriqueça, descreveu a autossugestão como o elo entre a mente consciente e o subconsciente, uma ponte que pode tanto te aprisionar em limitações quanto te libertar para a abundância. Ele dizia que tudo aquilo que alimentamos repetidamente em nossos pensamentos acaba penetrando no subconsciente, e, de lá, passa a influenciar nossas ações, atitudes e até mesmo os acontecimentos da nossa vida. Mas, antes de aprofundar nesses conceitos, eu quero te fazer uma pergunta: se a sua mente fosse como um jardim, quais sementes você tem plantado diariamente? Palavras de coragem ou palavras de medo? Frases de confiança ou frases de dúvida? Porque a autossugestão nada mais é do que o ato constante de regar determinadas sementes, que mais cedo ou mais tarde vão florescer em frutos visíveis na sua vida. A neurociência moderna confirma esse ponto. O cérebro humano é altamente plástico, o que significa que ele é moldável ao longo da vida. Os caminhos neurais, que são como estradas por onde passam seus pensamentos, vão se fortalecendo quanto mais você repete uma ideia, um padrão ou uma crença. Se você repete para si mesmo que não tem disciplina, o cérebro cria um atalho cada vez mais forte para essa afirmação. É como abrir uma trilha no meio da floresta, e a cada vez que você passa por ela, vai ficando mais limpa, mais fácil de atravessar, até se transformar em uma estrada larga e automática. E o mesmo vale para frases de fortalecimento. Se você se diz todos os dias que é capaz, que está aprendendo, que tem valor, esses caminhos neurais se solidificam e se transformam em novas realidades internas. É aqui que a ciência encontra a filosofia de Napoleão Hill. A repetição intencional de pensamentos cria conexões físicas no cérebro. Em outras palavras, a autossugestão não é apenas um conceito motivacional, é um mecanismo biológico real que molda quem você se torna. Quero te contar uma história para ilustrar. Certa vez, um grupo de cientistas conduziu um estudo com pianistas. Um grupo praticava piano fisicamente todos os dias, enquanto outro grupo apenas imaginava a prática, repetindo mentalmente os movimentos e as notas, sem sequer tocar no instrumento. Depois de algumas semanas, ambos os grupos apresentaram mudanças cerebrais muito semelhantes. O cérebro não diferencia totalmente o que é repetido na mente do que é praticado no mundo físico. Isso significa que o simples ato de pensar repetidamente em algo já cria circuitos reais, como se fosse uma memória muscular da mente. Agora pense comigo, se a sua mente responde a repetições imaginadas da mesma forma que responde a repetições reais, qual tem sido a música que você está treinando no piano da sua vida? Uma melodia de confiança ou um lamento de limitações? Porque, queira ou não, você está sempre praticando alguma partitura, mesmo que seja a do eu não consigo, isso não é para mim ou eu vou falhar novamente. E é aqui que entra a responsabilidade. Napoleão Hill dizia que nós somos os guardiões do nosso subconsciente. A autossugestão é como uma chave. Com ela, podemos abrir portas que nos levam a conquistas extraordinárias, mas também podemos trancar a nós mesmos em prisões invisíveis, criadas por nossas próprias palavras. É como se estivéssemos hipnotizando a nós mesmos o tempo todo. A ciência chama esse fenômeno de viés de confirmação. Quando você acredita em algo e repete essa crença, o seu cérebro começa a procurar no mundo externo provas que validem essa ideia.
Se você acredita que não é bom em relacionamentos, vai reparar mais nas vezes em que alguém se afastou de você, vai interpretar pequenos gestos como rejeição e vai ignorar os sinais de aceitação e carinho. Se acredita que é azarado, qualquer contratempo vira uma evidência de que o universo está contra você. O cérebro faz isso para economizar energia, criando uma coerência entre o que você acredita e o que você percebe. Agora, imagine usar esse mesmo mecanismo a seu favor. Imagine repetir diariamente frases que afirmem sua capacidade, sua força e sua direção. Aos poucos, o cérebro começa a buscar no mundo externo as provas que confirmem essas novas crenças. É por isso que a autossugestão é tão poderosa, ela altera não apenas o que você pensa, mas o que você vê, sente e decide. Talvez você esteja pensando, mas não adianta eu me dizer algo que não acredito de verdade. E essa é uma dúvida legítima. Napoleão Hill já apontava isso, a autossugestão não funciona como uma varinha mágica que transforma a mentira em verdade instantaneamente. Ela é mais como uma gota de água que, ao cair repetidamente sobre a pedra, lentamente a desgasta até abrir espaço. No começo, pode soar artificial dizer para si mesmo eu sou confiante ou quando tudo dentro de você parece duvidar. Mas, com o tempo, essa repetição vai abrindo trilhas neurais, até que o cérebro começa a aceitar essa ideia como parte da sua realidade. E aqui eu quero propor um pequeno exercício. Durante os próximos dias, escolha uma frase curta e positiva que dialogue com um ponto da sua vida em que você deseja a mudança. Pode ser o eu sou capaz de aprender qualquer coisa, ou o eu mereço viver em paz, ou o eu tenho disciplina para avançar um passo de cada vez. Escreva essa frase em um papel e coloque em um lugar visível. Repita em voz alta todas as manhãs, mesmo que no começo pareça estranho. Ao longo do dia, quando perceber um pensamento contrário surgindo, repita novamente essa frase. Esse é o treino do seu piano interno. É assim que você cria novos caminhos para sua mente percorrer. E perceba como isso se conecta à vida real. Quantas vezes você já entrou em uma reunião acreditando que seria ignorado, e de fato foi? Quantas vezes entrou em uma entrevista de emprego pensando que não tinha chance, e saiu com a sensação de fracasso? Isso não acontece por acaso. A autossugestão molda sua postura, seu tom de voz, seu olhar, e os outros respondem a isso. O contrário também é verdadeiro. Quando você entra em um ambiente repetindo para si que tem valor, que pode contribuir, seu corpo transmite essa energia, e as pessoas captam essa confiança de forma quase inconsciente. A verdade é que todos nós já usamos a autossugestão, só que na maioria das vezes contra nós mesmos. Repare como é comum alguém dizer, sou desastrado mesmo, sou péssimo com números, não tenho memória para nomes. Essas frases, ditas de forma quase brincalhona, vão se acumulando como tijolos de uma parede que você mesmo constrói ao seu redor. Até que um dia acredita que não pode ultrapassá-la. Napoleão Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. Essa frase só faz sentido quando entendemos o papel da autossugestão. Porque conceber é imaginar, e acreditar é repetir até que a mente aceite como verdade. A partir daí, o subconsciente começa a trabalhar para alinhar seus comportamentos com essa nova crença. Se você olhar para trás, vai perceber que muitas conquistas que teve começaram com uma frase silenciosa dita a si mesmo. Talvez tenha sido eu vou passar nesse vestibular, ou eu consigo aprender isso, ou eu vou mudar minha vida. E, mesmo que no início houvesse dúvidas, a repetição dessa ideia foi te movendo, passo a passo, até o resultado. E se nesse momento você está vivendo algo difícil, talvez com medo, ansiedade ou insegurança, eu quero que você se lembre, a autossugestão não apaga a realidade, mas muda a forma como você se posiciona diante dela. Dizer para si mesmo eu sou forte o suficiente para atravessar isso não elimina o desafio, mas cria em você a energia necessária para enfrentá-lo. E essa energia muda tudo. Agora, talvez você esteja se perguntando como diferenciar a autossugestão de mera ilusão. A resposta está na ação. A autossugestão verdadeira não é apenas repetir frases como se fossem um mantra vazio. Ela precisa estar acompanhada de pequenos movimentos, de microações que comprovam, pouco a pouco, a nova crença.
Se você repete o "eu sou disciplinado", mas não organiza nem 5 minutos do seu dia, sua mente não encontra provas para sustentar essa ideia. Mas se você repete, ao mesmo tempo, dá um pequeno passo, mesmo que mínimo, seu cérebro registra isso como evidência, e a crença começa a se consolidar. Isso é ciência aplicada, de neuroplasticidade, viés de confirmação e condicionamento. É filosofia viva e acreditar para realizar. É também espiritualidade prática, da fé em algo que ainda não se vê, mas que se constrói a cada repetição. Por isso, enquanto você ouve essas palavras agora, perceba, sua mente já está em movimento. Talvez comece a lembrar das frases que você tem repetido para si mesmo nos últimos dias. Talvez perceba padrões de autocrítica, de desvalorização. Mas talvez também encontre sementes de coragem, frases de esperança que já te sustentaram em momentos difíceis. Reconhecer isso é o primeiro passo. Porque a partir do momento em que você se dá conta de que é o autor das frases que repete, você também se dá conta de que pode reescrevê-las. E é exatamente isso que vamos explorar ainda mais ao longo desse vídeo, como transformar a autossugestão de inimiga invisível em aliada poderosa. Como sair da hipnose negativa para uma programação intencional que te impulsiona para a frente. Mas antes de seguirmos, eu quero te fazer um convite. Se até aqui essa reflexão fez sentido para você, se de alguma forma despertou uma luz dentro da sua mente, aproveita e se inscreve no canal. Porque aqui nós vamos continuar juntos, explorando os segredos da mente que podem transformar de dentro para fora a forma como você vive. E compartilhe nos comentários qual frase você percebe que tem repetido mais a si mesmo ultimamente. Sua resposta pode ser o início de um novo ciclo, e também pode inspirar outras pessoas que estão aqui buscando transformação. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos entender como o subconsciente absorve essas sugestões e como podemos usá-las estrategicamente para moldar não apenas pensamentos, mas destinos inteiros. Talvez você não perceba, mas neste exato momento a sua mente está trabalhando em segundo plano, como se fosse um grande processador invisível. Enquanto você escuta esta narração, uma parte da sua atenção pode estar lembrando de algo que precisa fazer mais tarde, outra parte pode estar avaliando se concorda ou não com o que está ouvindo, e outra pode simplesmente estar vagando em memórias do passado. Esse fluxo acontece porque o subconsciente nunca descansa. Ele é como um rio subterrâneo que continua correndo, mesmo quando você não vê. É exatamente nesse rio que a autossugestão deixa cair suas gotas. Uma frase repetida, um pensamento constante, um sentimento insistente, tudo isso desce para o subconsciente, onde passa a criar correntes que direcionam a forma como você enxerga e vive a realidade. Napoleão Hill dizia que o subconsciente não julga, não questiona e não diferencia o que é verdadeiro ou falso. Ele simplesmente aceita o que é repetido com intensidade e emoção. A neurociência confirma isso ao estudar os padrões de processamento automático do cérebro. Boa parte das nossas decisões diárias não são fruto de análises conscientes, mas sim de respostas rápidas que o subconsciente aprendeu a disparar com base em experiências anteriores. É como dirigir um carro e no início, você pensa em cada movimento, colocar a chave, ligar, pisar no pedal, trocar a marcha. Mas depois de um tempo, tudo se torna automático. Você já não precisa pensar, o subconsciente assume o comando. Agora imagine que, além de habilidades motoras, o subconsciente também automatiza as crenças. Se você repete para si que é incapaz em determinada área, esse pensamento desce para o subconsciente, quando surge uma situação relacionada, ele dispara a resposta automática de insegurança, bloqueio, desistência. É por isso que muitas pessoas, mesmo querendo mudar, sentem que algo as sabota. Não é um inimigo externo, mas sim um programa interno rodando em segundo plano. Quero te contar uma história real que ilustra isso. Um estudante, durante toda a infância, ouvia dos pais e professores que era o lento e o desatento. Mesmo esforçado, essas palavras repetidas foram moldando sua autoimagem. Quando adulto, toda vez que precisava aprender algo novo, seu subconsciente disparava aquela velha sugestão: você é lento. O resultado era um bloqueio automático, uma sensação de inferioridade.
Só quando começou a praticar autossugestões positivas e intencionais, como eu aprendo no meu ritmo e sou capaz de absorver qualquer conhecimento, sua performance começou a mudar. O mais curioso é que nada havia mudado em sua capacidade real, apenas no programa rodando dentro dele. Esse é o poder invisível da autossugestão, ela é capaz de alterar a percepção que temos sobre nós mesmos. E quando a percepção muda, a ação muda, e o resultado inevitavelmente muda. A ciência chama esse fenômeno de neuroplasticidade. O cérebro está constantemente criando e desfazendo conexões, fortalecendo algumas redes neurais e enfraquecendo outras. Isso significa que nenhuma crença é definitiva. Toda vez que você repete uma nova frase, você está treinando seu cérebro a abrir uma nova trilha, como quem ensina um rio a correr por outro leito. Pode ser difícil no início, porque o curso antigo ainda é forte, mas com a repetição, a nova corrente se fortalece até se tornar o caminho principal. Napoleão Hill comparava a autossugestão a uma forma de diálogo interno consciente. Ele dizia que, quando alimentamos nossa mente com pensamentos de fé, coragem e propósito, acabamos plantando sementes que mais cedo ou mais tarde frutificam em ações. Isso não significa ignorar a realidade, mas programar a forma como reagimos a ela. E aqui entra um ponto fundamental, de emoção. A repetição por si só não é suficiente. O subconsciente responde muito mais ao que vem carregado de emoção. Pense nas frases negativas que mais te marcaram, provavelmente não foram ditas apenas uma vez, mas repetidas em momentos de dor ou de impacto emocional. Da mesma forma, quando você associa uma autossugestão a uma emoção forte, seja entusiasmo, gratidão, fé ou até uma visualização vívida do futuro que deseja, o subconsciente absorve essa sugestão de forma mais profunda. A neurociência explica isso através da amígdala, uma estrutura do cérebro responsável por processar emoções intensas. Sempre que vivenciamos algo emocionalmente forte, a amígdala sinaliza ao cérebro que aquilo deve ser registrado com prioridade. É por isso que lembramos tão bem de momentos de grande alegria ou de grande dor. E é também por isso que, quando associamos emoção às nossas autossugestões, damos a elas uma força muito maior. Quero que você experimente algo agora. Feche os olhos por alguns segundos e imagine uma situação em que você gostaria de se ver no futuro. Pode ser uma conquista profissional, uma superação pessoal ou um momento de paz que você deseja viver. Agora, repita mentalmente uma frase curta que resuma esse estado, como eu sou capaz de chegar lá, e tente sentir a emoção de já estar vivendo isso. Note como seu corpo responde, talvez um arrepio, um sorriso involuntário, uma respiração mais profunda. Essa sensação é a chave. É a emoção dando energia à sugestão. E perceba que isso não é ilusão. Seu cérebro não distingue totalmente entre imaginação e realidade quando a emoção está presente. É como no estudo dos pianistas que mencionei antes. Quando você repete e sente, você já está construindo os circuitos que sustentam a ação futura. Agora, você pode estar pensando, ok, mas como aplicar isso no dia a dia sem parecer artificial? E aqui entra a prática estratégica. A autossugestão não precisa ser uma afirmação repetida mecanicamente diante do espelho. Ela pode estar presente em pequenos momentos, distribuídos ao longo do cotidiano. Ao acordar, por exemplo, em vez de pensar o que dia cansativo me espera, você pode escolher dizer este é um dia em que vou avançar um pouco mais. Durante uma tarefa difícil, em vez de se repetir o não vou conseguir, pode trocar por o vou dar um passo de cada vez, e isso é suficiente. São microajustes que, repetidos ao longo do tempo, reprogramam o subconsciente. Napoleão Hill reforçava que a autossugestão deve ser intencional. Ele dizia, e apenas pensamentos emocionalizados, misturados com fé, têm influência no subconsciente. Isso significa que não adianta repetir de forma automática. É preciso colocar presença, sentimento, acreditar ainda que parcialmente. A fé, nesse contexto, não é apenas religiosa, mas a convicção de que a ideia que você está plantando tem o potencial de se tornar real. E eu quero compartilhar com você um exemplo pessoal fictício que representa a experiência de muitos. Imagine alguém que sempre se repetiu, não tenho disciplina para cuidar do meu corpo. Essa frase, dita por anos, se transformou em realidade.
Toda tentativa de academia fracassava, porque o subconsciente disparava aquela programação. Mas essa pessoa decide mudar. Escolhe a frase: eu cuido do meu corpo com consistência, um passo de cada vez. Todos os dias, ao acordar, repete em voz alta. Ao longo do dia, reforça mentalmente. E, junto, começa a dar micropassos, uma caminhada de 10 minutos, uma refeição um pouco mais equilibrada. Depois de algumas semanas, a crença começa a se transformar. O subconsciente já não dispara mais automaticamente a ideia de o fracasso, mas sim de o progresso. E essa mudança cria um novo ciclo de ação e resultado. Esse é o processo real da autossugestão: repetição, emoção e ação. 3 elementos inseparáveis. Agora, quero trazer uma reflexão profunda. Quantas vezes na sua vida você se autossugestionou para baixo, sem perceber? Quantas vezes disse a si mesmo que não era amado, não era suficiente, não tinha valor? E quantas dessas frases ainda ecoam hoje, mesmo quando as circunstâncias mudaram? É doloroso perceber, mas também é libertador. Porque se você criou essas crenças pelo poder da repetição, você também pode dissolvê-las pelo mesmo caminho. A ciência chama isso de reconsolidação da memória. Descobertas recentes mostram que, quando uma lembrança é acessada, ela se torna maleável por um curto período de tempo, podendo ser ressignificada. Ou seja, quando você traz à consciência uma frase negativa que sempre repetiu, e imediatamente substitui por uma nova sugestão positiva, você começa a enfraquecer a rede antiga e fortalecer a nova. Isso não apaga o passado, mas muda a forma como o passado influencia seu presente. É como se você tivesse uma biblioteca interna. Algumas prateleiras estão cheias de livros com títulos como "Não sou capaz", "Sempre falho", "Não mereço". Mas, a partir de hoje, você pode começar a escrever novos livros e colocá-los nas prateleiras. E, quanto mais você consulta os livros novos, menos usa os antigos. Até que um dia eles ficam empoeirados, esquecidos, sem força. E talvez você perceba que essa prática exige consciência. Porque a autossugestão acontece de qualquer forma, intencional ou não. Cada frase que você repete é uma sugestão. Cada comentário que você aceita dos outros e internaliza é uma sugestão. O convite aqui é se tornar guardião da sua mente. Escolher o que entra, escolher o que fica, escolher o que se repete. Por isso, eu quero propor outro exercício prático. Durante uma semana, anote todas as frases automáticas que você percebe dizer a si mesmo, especialmente nos momentos difíceis. Pode ser "eu não vou conseguir", "isso não é para mim", "não tenho jeito para isso". Só o ato de registrar já vai abrir seus olhos para o quanto você se autossugestiona. Depois, ao lado de cada frase, escreva uma nova versão, positiva e realista. E cada vez que a versão antiga surgir, repita conscientemente a nova. Isso é treino. É você assumindo o controle da programação. Napoleão Hill dizia que a mente é como um jardim que não aceita ficar vazio. Se você não planta, as ervas daninhas crescem sozinhas. O mesmo acontece com a autossugestão: se você não escolhe o que repetir, os velhos padrões se repetem sozinhos. A responsabilidade é sua de plantar frases de poder, de esperança, de crescimento. E aqui eu quero abrir uma reflexão mais profunda ainda. Se você pudesse se ver daqui a 5 anos, vivendo plenamente uma vida de realização, quais frases você teria repetido diariamente para chegar lá? Essa pergunta é poderosa porque revela que o seu futuro começa com as palavras que você diz a si mesmo hoje. O futuro não é um lugar distante, é um resultado acumulado das sugestões que você se dá no presente. Enquanto você pensa nisso, eu reforço: se essa reflexão está fazendo sentido, aproveite para se inscrever no canal. Porque o que estamos explorando aqui é apenas o começo de uma jornada muito maior. E eu quero que você caminhe comigo, para juntos descobrirmos como usar o poder da mente de forma prática e transformadora. E compartilhe nos comentários qual frase você vai escolher para ser sua autossugestão consciente nesta semana. Respira fundo. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo.
Vamos falar sobre como transformar a autossugestão em hábito diário, explorando técnicas avançadas de visualização, repetição e emoção, unindo ciência, filosofia e prática. Agora que você já entende como a autossugestão atua dentro do subconsciente, talvez esteja se perguntando como transformar isso em um hábito diário, em uma prática natural, sem parecer algo forçado ou artificial. Afinal, não adianta apenas compreender intelectualmente, se é preciso incorporar esse poder à sua rotina para que ele se torne parte do seu modo de viver. E é aqui que começamos a perceber que a autossugestão não é um exercício separado da vida, mas algo que pode ser entrelaçado em cada momento do dia. Desde a hora em que você abre os olhos até o instante em que adormece, você está constantemente em diálogo consigo mesmo. A diferença está em assumir as rédeas desse diálogo. Um ponto importante que a neurociência nos mostra é que existem janelas de maior receptividade para o subconsciente. Logo ao acordar e pouco antes de dormir, nosso cérebro está em um estado conhecido como ondas alfa e teta, estados intermediários entre vigília e sono. Nesse estado, o subconsciente está mais aberto para receber sugestões, porque o pensamento crítico e racional está menos ativo. É exatamente por isso que as primeiras frases que você pensa ao acordar podem influenciar o tom de todo o seu dia. Napoleão Hill já dizia algo semelhante em sua época, que a repetição de ideias ao acordar e antes de dormir funcionava como instruções diretas ao subconsciente. Hoje, a ciência confirma que esses momentos são portas abertas. Então, se você deseja transformar sua autossugestão em prática real, comece por esses instantes. Ao acordar, em vez de deixar que a primeira frase seja "eu estou cansado" ou "vai ser um dia difícil", escolha conscientemente uma sugestão poderosa. Algo como "hoje eu avanço mais um passo" ou "eu sou grato pela oportunidade deste novo dia". E antes de dormir, em vez de se deitar ruminando preocupações, entregue ao subconsciente uma frase de confiança: "eu estou em paz, eu aprendo enquanto descanso, minha vida caminha em direção ao melhor". Essas frases funcionam como sementes lançadas em solo fértil. Durante o sono, o subconsciente continua processando essas ideias, e no dia seguinte você já acorda mais inclinado a agir de acordo com elas. Mas não basta apenas repetir de manhã e à noite. A autossugestão é mais eficaz quando se transforma em uma prática espalhada ao longo do dia. Por isso, criar lembretes visuais pode ser uma estratégia poderosa. Escrever frases em post-its e espalhar pela casa, salvar lembretes no celular, ou até configurar alarmes que tocam com a frase escolhida. Pode parecer simples, mas esse contato frequente reforça o circuito neural que sustenta a crença. A repetição cria familiaridade, e familiaridade cria aceitação. No início, talvez você sinta resistência. Talvez uma voz interna diga: "isso é mentira, você não é assim". Mas lembre-se, o subconsciente não diferencia verdade de mentira, ele apenas absorve o que é repetido com emoção. Com o tempo, aquilo que parecia falso passa a soar natural. Quero compartilhar uma metáfora com você. Imagine que sua mente é como uma sala escura. Por anos, você acendeu sempre a mesma lâmpada fraca, iluminando apenas cantos de dúvida e limitação. Agora, ao começar a praticar autossugestões positivas, é como se você instalasse novas lâmpadas, uma a uma. No começo, a sala ainda parece escura, mas a cada nova lâmpada, mais claridade entra, até que, um dia, o espaço inteiro está iluminado. E você percebe que a escuridão nunca foi algo sólido, era apenas ausência de luz. Napoleão Hill dizia que a fé é o estado de espírito que podemos induzir a nós mesmos através da autossugestão. Isso significa que você não precisa esperar que a fé surja espontaneamente. Você pode cultivá-la, como quem rega uma planta. E esse cultivo acontece palavra por palavra, repetição após repetição. Agora, talvez você esteja se perguntando: como saber se a autossugestão está realmente funcionando? A resposta não está em esperar um milagre repentino, mas em observar pequenas mudanças. No início, você vai notar um leve deslocamento interno. Talvez uma situação que antes te deixava paralisado agora apenas incomode um pouco, mas não te bloqueia. Talvez uma oportunidade que você antes ignoraria agora chama sua atenção. São pequenos sinais de que o subconsciente está começando a responder às novas instruções. A ciência chama isso de efeito de priming.
Estudos mostram que, quando somos expostos repetidamente a uma palavra ou ideia, tendemos a reagir a situações de forma condizente com aquele estímulo. Por exemplo, se você lê constantemente palavras ligadas à gentileza, há maior probabilidade de que seus comportamentos sejam mais gentis. Isso acontece de forma inconsciente. Agora imagine aplicar esse efeito em larga escala na sua própria vida, através das frases que você escolhe repetir diariamente. É importante também falar sobre consistência. Assim como na academia não é uma sessão de treino que transforma o corpo, mas a repetição ao longo de meses, na autossugestão não é uma frase repetida uma vez que transforma a mente, mas a prática constante. É por isso que Napoleão Hill recomendava a elaboração de um cartão de afirmações, onde a pessoa escrevia suas principais autossugestões e lia em voz alta todos os dias. Essa disciplina criava um ciclo de repetição suficiente para reprogramar o subconsciente. E aqui entra uma dica prática: escolha no máximo 3 frases para começar. Não tente abraçar tudo de uma vez. 3 frases bem escolhidas, repetidas com intenção, têm muito mais força do que dezenas jogadas sem atenção. Vou dar exemplos de frases que podem ser usadas. Eu tenho disciplina para avançar todos os dias. Eu mereço viver em paz e abundância. Eu aprendo com cada experiência e cresço continuamente. Essas frases funcionam como códigos de programação. O subconsciente, ao recebê-las repetidamente, começa a reorganizar as percepções e atitudes para alinhar-se com elas. Quero que você imagine, agora, como seria a sua vida se por um ano inteiro você repetisse apenas 3 frases de poder, todos os dias, com emoção e consistência. Como estariam sua confiança, sua coragem, sua clareza? O impacto seria inevitável, porque você estaria usando conscientemente a mesma ferramenta que sempre atuou de forma automática. E talvez aqui caiba um alerta. A autossugestão também pode ser usada negativamente. Repetir frases de medo, dúvida e escassez é tão poderoso quanto repetir frases de confiança. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de autossabotagem, elas se convenceram de que são incapazes, e esse convencimento, reforçado diariamente, virou sua realidade. O convite aqui é virar o jogo, usar a mesma força a favor de si mesmo. Napoleão Hill dizia: a mente não distingue entre pensamentos construtivos e destrutivos. Ela traduz em realidade material qualquer ideia que seja dominada e misturada com emoção. Essa frase é uma chave. Porque ela nos mostra que a responsabilidade está em nossas mãos. Nós decidimos se vamos repetir ideias que nos destroem ou ideias que nos constroem. E eu quero que você leve essa reflexão para além de si mesmo. Perceba como as palavras que você repete também influenciam as pessoas ao seu redor. Quando você diz constantemente a uma criança que ela é bagunceira, desatenta ou incapaz, está lançando sobre ela autossugestões que podem se tornar parte de sua identidade. Quando, ao contrário, você repete que ela é capaz, criativa e forte, está ajudando a construir uma autoimagem positiva que a acompanhará pela vida. A autossugestão não é apenas individual, é também coletiva. Por isso, vigiar as palavras que saem da sua boca é tão importante quanto vigiar as palavras que você repete dentro da sua mente. Cada frase tem o potencial de se tornar uma semente, tanto para você quanto para quem te ouve. Agora, vamos trazer isso para um exercício final. Quero que você escolha hoje 3 frases que serão suas chaves de autossugestão. Escreva em um papel, coloque em um lugar visível, repita ao acordar, ao longo do dia e antes de dormir. Não espere sentir que acredita nelas completamente. A crença virá com a repetição. Seu papel é apenas plantar, regar e manter a prática. E lembre-se, em cada vez que você repete, você não está apenas dizendo palavras ao vento. Você está moldando o seu cérebro, criando novas conexões, abrindo novas possibilidades. Está literalmente treinando sua mente para se tornar a versão de si mesmo que deseja ser. Talvez daqui a alguns meses, você olhe para trás e perceba que já não reage da mesma forma às dificuldades, que já não se paralisa diante do medo, que já não se diminui diante das oportunidades. Isso será a prova viva de que a autossugestão não é teoria, mas prática transformadora. E aqui eu quero fechar essa reflexão com uma imagem. Imagine-se segurando um pincel diante de uma tela em branco.
Cada palavra que você repete é uma pincelada. Sozinha, uma pincelada pode não parecer grande coisa. Mas, com o tempo, elas formam um quadro. O quadro da sua vida. Se hoje o quadro parece confuso ou escuro, não se desespere. Pegue o pincel das suas palavras e comece a pintar de novo. Linha por linha, cor por cor, você pode criar uma nova imagem. Essa é a força invisível da autossugestão, da capacidade de reescrever o quadro da sua própria existência. Se essa mensagem tocou você, eu te convido a se inscrever no canal e a deixar nos comentários quais serão as 3 frases que você escolheu para começar sua prática. Porque quando você compartilha, você reforça ainda mais a crença em si mesmo e inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E já adianto, no próximo vídeo vamos mergulhar em outro segredo profundo da mente, como o ciclo da crença molda diretamente seus resultados. Se hoje falamos sobre como a autossugestão é a semente, no próximo vamos falar sobre como essa semente cresce e gera frutos concretos em sua vida. Você não vai querer perder.